Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso culto do Evangelho no Lar da noite de hoje. Para nossa harmonização, faremos uma leitura de uma mensagem ditada por Emmanuel, nosso querido Chico, no livro Palavras de Vida Eterna. Aprendendo. Tomai-vos, pois, participantes, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. Não te faças, pois, desatento, porquanto, a breve espaço, serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. Observa a escola e as disciplinas com que se formam determinados profissionais. Acadêmicos de medicina ouvem lições para curar os doentes ou auxiliá-los. Estudantes de engenharia escutam ensinamentos para que os apliquem à técnica das construções no plano terrestre. Contabilistas gastam tempo de modo a garantirem a sustentação no comércio, na arte de fazer contas. Tecelões assimilam princípios em torno de certas máquinas para atenderem oportunamente à indústria do fio. Qualquer estudo nobre é aquisição inapreciável, mas se mora estanque na alma de quem aprende, assemelha-se a pão escondido aos que choram de fome. Ouvir, sim, os preceitos da espiritualidade superior, mas agir segundo nos orientam, porque se sabemos e não fazemos o que o bem nos ensina, melhor fora não saber, para não sermos tributados com taxas de maior sofrimento nas grades da culpa. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecidos ao nosso Pai maior, por mais essa oportunidade bendita de estarmos reunidos em seu nome, para aprendermos sobre os ensinamentos deixados por seu Filho Jesus. Gratidão também, Senhor Jesus, nosso guia e modelo. Gratidão à espiritualidade maior que nos envolve, nos assiste, nos intui e inspira nesse instante. Gratidão, Pai, pela permissão concedida a esses irmãos da pátria espiritual que aqui comparecem na noite de hoje para aprender conosco sobre os vossos ensinamentos. Enfim, queremos te agradecer pela semana que se passou, pelo alimento, pela água, pelo teto e pelo agasalho. Te agradecer pela nossa saúde, pelo nosso trabalho. Te agradecer pelos nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, onde quer que se encontrem. Te agradecemos igualmente pelos amigos e até por aqueles que se julgam nossos inimigos. A mesma luz, a mesma paz, a mesma serenidade e equilíbrio que rogamos para nós outros, te rogamos também que recaia sobre cada um desses irmãos da pátria espiritual ou do plano material. Enfim, Pai, imensamente agradecidos por essa oportunidade, mas ainda como pedidos que somos, te rogamos nesse instante, permita que Maria, nossa Mãe, juntamente com os legionários do bem, possa ir de encontro a todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio, levando até eles as nossas vibrações de amor, de carinho, de ternura, renovando as suas energias para que se vejam fortalecidos nos embates do dia a dia. E assim, com a oração que nos ensinastes, damos por iniciado o nosso culto do Evangelho da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas na medida em que perdoarmos aos nossos ofensores, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livra-nos de todos os males, hoje, agora e sempre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, caridade para com os criminosos, mensagem ditada por Elizabeth de França em Havre, 1862. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo por Jesus e deve existir entre os autênticos discípulos de sua doutrina uma completa fraternidade. Deveis amar os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus,
aos quais o perdão e a misericórdia serão dados, desde que se arrependam, como também a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Imaginai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a compaixão, pois muitas vezes eles não conhecem a Deus como vós, e por essa razão menos se exigirá deles. Não julgueis, meus queridos amigos, pois o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para as faltas que cometeis com frequência. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo não as considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não está apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhes acrescentais. Não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade divina ensinada por Jesus baseia-se também na benevolência permanente e em tudo mais para com o vosso próximo. Podereis praticar essa sublime virtude com muitas criaturas que não precisam de esmolas, e sim de palavras de amor, consolação e de encorajamento que as conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, volto a dizer, em que a grande fraternidade reinará neste globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens, será a moderação e a esperança e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, portanto, como filhos do mesmo Pai. Não façais distinção entre vós, pois Deus quer que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. A presença de criminosos encarnados entre vós é um meio de que Deus se utiliza para que as más ações deles vos mostrem lições e ensinamentos. Brevemente, quando os homens praticarem as verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade destes ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados para mundos inferiores de acordo com suas tendências. Deveis aos criminosos de quem falo o socorro de vossas preces. Esta é a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso: é um miserável, é preciso eliminá-lo da terra. A morte que lhe é imposta é muito suave para um ser dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Observai Jesus, vosso modelo. Que diria ele se visse este infeliz ao seu lado? O lamentaria, o consideraria como um doente miserável e lhe estenderia a mão. Em verdade, não podeis fazer isso, mas ao menos podeis orar por ele e dar assistência ao seu espírito durante os poucos instantes que ainda deva passar em vossa terra. O arrependimento pode tocar o seu coração, se orardes com fé. Ele é vosso próximo também, como o melhor dentre os homens. Sua alma desnorteada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o então a sair do lamaçal e orai por ele. Então o Evangelho, na noite de hoje, nos conclama mais uma vez a amar ao nosso próximo como gostaríamos que fôssemos amados. E a mensagem ditada por Elizabeth de França em 1862 encontra consonância com a real atualidade em que nós estamos inseridos, com tantos irmãos doentes, com tantos irmãos empedernidos na prática da maldade, de assassinatos vis. Então nós precisamos realmente orar por esses irmãos, como Cristo o faria. Se nós ainda não temos condições de alimentá-los no seu ego, com benevolência, com indulgência, com perdão, que possamos pelo menos rogar a Deus, rogar a espiritualidade maior, rogar aos anjos guardiões desses irmãos adoentados na presente encarnação, que eles possam se condoer com as faltas que têm cometido para com os próximos, para que desta forma nós possamos auxiliar a toda a humanidade. Lógico que no patamar de evolução em que nós nos encontramos, nós ainda não conseguimos extirpar de dentro de nós o egoísmo, o orgulho, essa chaga que Santo Agostinho tanto roga que nós extirpemos de dentro de nós, porque desta forma nós teríamos condições de realmente amparar, de consolar,
de tentar esclarecer e orientar esses irmãos para que possam tomar atitudes diferentes das que vêm tomando. Mas quem somos nós para apontar o dedo para a ferida, as chagas de qualquer irmão neste plano, se nós temos as nossas próprias feridas, se nós cometemos os nossos próprios equívocos, se nós ainda somos possuídos de inúmeras limitações diante das leis do Criador. Então que nós possamos aprender a ser indulgentes com as imperfeições alheias, como nós queremos que o Pai, como nós queremos que o nosso próximo sejam indulgentes com as nossas imperfeições, com as nossas mazelas, com os nossos erros. É muito fácil apontar o defeito alheio, é muito fácil jogar pedra no telhado do vizinho, quando nós também temos telhados de vidro, quando nós também temos os nossos equívocos, os nossos erros a condoermos por dentro, e nós sabemos muito bem onde que o calo nosso nos aperta. Então que nós, como nós fazemos na oração dominical, na oração do Pai Nosso, Pai, perdoai as nossas ofensas, mas que Ele perdoe as nossas ofensas na medida em que possamos perdoar aos nossos ofensores, porque via de regra nós rogamos perdão para as nossas faltas, mas nós não perdoamos aqueles que cometeram faltas para conosco. Então é um ledo engano nosso, seria muito egoísmo da nossa parte queremos ser perdoados enquanto nós não conseguimos ainda elevar ao alto uma prece de socorro para esses irmãos que estão aí cometendo delitos, outros contrários totalmente à lei de amor e de Deus. Mas como nos fala aqui, muitas das ações que nós cometemos e que não são faltas aos olhos dos homens, aos olhos de Deus são faltas. Então, e o próprio Cristo já havia nos dito que não sairíamos deste plano até que pagássemos o último centil. Então que nós possamos estar atentos às dívidas que nós temos contraído para com o nosso semelhante, porque essas dívidas nos serão cobradas com toda certeza pelo Pai maior, a fim de que depois possamos vir nós a expiarmos, a resgatarmos e a repararmos essas faltas. As encarnações são com esse objetivo. Como eu sempre costumo dizer, Deus, nosso Pai, não é Deus de punição, mas é um Deus de correção. Ele nos oportuniza a cada nova existência a oportunidade de fazermos direito aquilo que nós fizemos equivocadamente nas vidas pretéritas. Então que nós possamos aproveitar essas oportunidades benditas, que nós possamos realmente ter condições de pelo menos endereçar ao alto, rogando de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso guia, e da espiritualidade maior, que possa, através de um Pai Nosso, de uma Ave Maria, solicitar assistência para esses irmãos tão equivocados na prática delituosa quanto más. Que nós possamos ter essa força, que nós possamos ter essa boa vontade para cumprirmos esses ensinamentos ditados por Elizabeth de França e tantos outros espíritos iluminados que sempre estão aí ditando mensagens para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, agradecidos a Deus por mais esses ensinamentos, elevemos os nossos pensamentos ao alto, rogando de Jesus, da espiritualidade maior, possa nos envolver no decorrer dessa semana que se inicia com a prática do culto do Evangelho do Lar na noite de hoje, trazendo-nos o equilíbrio, a serenidade, o discernimento, a sabedoria, a calma e a resignação em tudo que nos acontecer, mas que possamos principalmente fazer como nos ensina Paulo de Tarso: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Então que nós possamos estar sempre orando, para estarmos sempre em comunhão com Deus, nosso Criador, com Jesus, nosso guia e modelo, e principalmente para termos a assistência constante desses irmãos nossos que se encontram na pátria espiritual, que são os nossos anjos guardiões, são os nossos entes queridos que nos antecederam na pátria espiritual e que velam, nos intuem, nos orientam, nos assistem
e torcem pelo nosso sucesso. Assim, Pai, imensamente agradecidos por essa oportunidade, agradecidos pela presença desses irmãos da pátria espiritual, que aqui, com a vossa permissão, também compareceram para aprender conosco sobre as vossas lições morais deixadas a cada um de nós, e com a oração de Maria, pedimos permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Gratidão, Pai.